segundo o breve catecismo de Westminster. A pergunta 103, ela nos questiona o seguinte: pelo que oramos na terceira petição? Na terceira petição, que é: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, pedimos que Deus, pela sua graça, nos torne capazes e desejosos de conhecer a sua vontade, de obedecê-la e submeter-nos a ela em tudo, como fazem os anjos no céu. Os versos utilizados: Salmo 119, versos 34 e 36. Dá-me entendimento para que eu observe a tua lei e aguarde de todo o coração. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a minha ganância. Mateus 26, 39, as palavras de oração de Cristo Jesus. Ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. E por fim o Salmo 67, que diz o seguinte: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvam-te os povos, ó Deus, louvam-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém? Vamos orar mais uma vez. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, talvez mais do que nunca, nosso pedido deve ser que Tu faça a Tua vontade. Nos ajuda. Pedimos que Tu conduza essa mensagem, que o Teu Santo Espírito nos ilumine a respeito dela, que o Teu Santo Espírito crie em nosso coração confiança, que o Teu Santo Espírito mude a forma como nós nos portamos, a forma como nós vivemos e a forma principalmente como nós oramos e chegamos até Ti, pela Tua Santa Palavra. Guia-nos, Senhor. É o que nós Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, nós estamos, então, como eu falei, estudando a oração do Pai Nosso, conforme o breve catecismo. Vimos até agora que essa oração, ela é um modelo, ela é uma linha condutora que nós devemos seguir. Ainda que eu não veja nenhum problema, como eu já falei, em você recitar a oração do Pai Nosso, desde que com entendimento, Cristo Jesus não a deu para que nós ficássemos a repetindo, mas para que nós tivéssemos um modelo de como seguir as nossas orações. Vimos que somente por meio de Cristo nós chegamos ao Pai. Somente aqueles que estão em Cristo Jesus, que foram adotados no Filho, podem chegar a Deus como Pai. E ainda que esse Pai que nós chegamos não é o meu Pai, não é o seu Pai, mas é o nosso Pai. Então, sempre que nós vamos orar, o nosso pedido, o nosso coração, ele tem que estar voltado para a comunidade, ainda que você vá pedir coisas específicas para você, mas nós não devemos esquecer que nós somos inseridos no corpo místico de Cristo Jesus, e como corpo, como igreja, nós não oramos somente por nós. Oramos para um nosso Pai que está sempre sobre nós. O nosso Pai que está nos céus, e como os céus estão sempre sobre nós, assim o nosso Pai está sobre nós. E não somente sobre nós, mas como nós temos visto até em 1 João, também em nós. Pedimos que o seu santo nome seja honrado, pedimos que o seu reino inaugurado venha definitivamente sobre nós. Habitamos hoje no reino da graça e ansiamos pelo dia que o reino da sua glória estará sobre a terra, onde não haverá mais lágrimas, nem morte, nem injustiça, nem pecado. Orar pela vinda do reino inclui orar pela submissão nossa ao Rei, ao Senhor deste reino. Falaremos sobre o pedido pela vontade de Deus Pai no dia de hoje. Todos gostamos de ser atendidos. Todos nós, quando pedimos alguma coisa,
Nós temos em nosso coração, obviamente, o desejo de sermos atendidos. E o segredo, como nós vimos no domingo, o segredo para nós sermos sempre atendidos é pedirmos sempre conforme a vontade de Cristo Jesus, pedirmos sempre em nome de Cristo Jesus, pedirmos sempre aquilo que Cristo Jesus pediria segundo a vontade de Deus. Não é uma imposição da nossa vontade. Ter uma oração respondida não é você chegar com muita fé e dizer ao Deus soberano o que Ele deve ou não deve fazer, mas é chegar com muita fé e muita humildade ao Deus soberano e dizer: faça-se a tua vontade. Precisamos, portanto, conhecer essa vontade de Deus. Precisamos entender a vontade de Deus. E para conhecer a vontade de Deus, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que conhecer aquilo que Ele exige, aquilo que Ele promete e aquilo que Ele proíbe. Mais do que isso, nós devemos entender dois conceitos que eu já falei aqui nessa comunidade: a sua vontade secreta e a sua vontade revelada, e nos submetermos a essa vontade de Deus. Senhores, é algo catastrófico, e não tem um termo menor para isso, quando indivíduos tomados de ignorância, ou, na melhor das hipóteses, ignorância por não conhecimento, ou por burrice, por conhecer e ainda teimar, quando esses indivíduos interpretam mal a vontade de Deus. Vamos dar um exemplo. Quantos sermões será que você já ouviu a respeito de Mateus capítulo 8, quando um leproso ele se aproxima de Cristo Jesus e então ele é curado? Eu ouvi alguns sermões a respeito disso. Há poucos dias esteve na nossa cidade um desses curandeiros gospel que usava esse verso já no cartaz, né? As palavras de Cristo Jesus como um mote publicitário do que ele iria fazer aquela noite, porque era um homem de fé. O leproso ele diz o seguinte a Cristo Jesus no verso 2 de Mateus 8: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ao que Cristo Jesus, tocando nesse leproso, responde: quero, fica limpo. É o verso 3. Com esse texto está pronto, infelizmente, está armado em muitos lugares um circo, onde todo tipo de bobagem é dita, onde todo tipo de julgo pesado é colocado sobre as pessoas que chegam com problemas até Cristo Jesus. Olha, Ele sempre quer, Ele sempre quer. Então você tem que ter muita fé. E se você não é atendido, o problema está na sua fé. Este homem imundo, leproso, profundamente quebrantado e piedoso, ele chega até Cristo Jesus e diz: se quiseres. Que declaração, meus senhores! Totalmente submisso. Ele não disse o que ele queria. Ele chegou e disse: Senhor, se colocando no lugar de servo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Na liturgia nós vimos aquele contraste. Se podes alguma coisa, ao que Cristo disse: se podes, tudo pode aquele que tem fé. E aí o pai daquele menino, com um espírito de um demônio que deixava surdo mudo, diz o seguinte: eu creio, em meio a lágrimas, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio. Este leproso também cria. Ele cria de tal maneira que ele chega a Cristo Jesus chamando ele de Deus, Senhor. Afirmando que ele poderia ser purificado se Deus quisesse. Se quiseres, pode me purificar. Então está estabelecido primeiro o senhorio de Deus, depois a confissão que Deus tem poder para fazer. E aí a coisa mais linda que ele diz: se quiseres, seja feita a tua vontade. Eu estou aqui, eu já estou leproso mesmo. Eu já tenho que tocar um sininho na frente de todo mundo dizendo que eu sou imundo. Mas eu creio que tu és Deus, e eu creio que tu podes, e eu creio que tu
é soberano sobre a tua vontade. E aí as pessoas pervertem isso. Que coisa triste, que coisa feia. Algumas pessoas, homens vagarosos no entender, porém afoitos no falar, eles afirmam: vejam, Jesus quer, Jesus sempre quer. Porque Jesus disse ali: quero, fica limpo. Então ele sempre quer. Eu já falei para os irmãos de uma vez que eu abri uma celebração, e eu confessei durante a celebração, eu estava com vontade de gritar de dor de cabeça. Mas isso não faria com que eu furasse o meu compromisso de abrir aquela cerimônia. E abri a cerimônia e falei isso e ainda disse: se Deus quiser me curar, Ele vai me curar. Se não quiser me curar, eu estou aqui com dor de cabeça, vou assistir ao culto com dor de cabeça e vou para casa chorando de dor de cabeça, porque Deus, é Ele que sabe todas as coisas. Veja, não estou querendo me ligar, oh, que homem de fé, não, é algo simples. Mas aí quando eu estou sentando, o pastor a qual eu abri teve que me corrigir publicamente, porque ele era um homem muito cheio de fé, e disse: você está errado, porque Jesus disse que sempre quer. Irmãos, aí é que eu vi que eu estava com algum fruto do Espírito, porque o domínio próprio ali foi muito grande, porque o Alberto de Oliveira, o homem natural em mim, já queria se levantar e dizer: filhão, seguinte, você tem tal e tal enfermidade, nesse momento que nós sabemos, Jesus não quer que sempre seja curado, então por que você não está sendo curado? Porque você não tem fé, filho? É isso? Mas eu respeitei as cãs, seus cabelos brancos, deixei quieto. Em alguns momentos, as pérolas não devem ser jogadas aos porcos. Às vezes a gente joga, e como eu falei essa semana, quando a gente joga, a gente não sabe se pede perdão ao dono das pérolas por ter desperdiçado elas, ou se pede perdão aos porcos por ter jogado coisa tão valiosa aos seus pés. Vejam, Jesus quer, Ele sempre quer. Será que Jesus sempre quer? Porque nós temos Jesus indo até o tanque de Betesda. Notem que no tanque de Betesda, onde ficavam os enfermos e havia uma certa crendice lá, de novo um texto de exceção, não vamos entrar no mérito se acontecia aquela cura pela água mexer ou não, esse não é o ponto. O ponto é que haviam diversos doentes. Nenhum deles foi até Cristo Jesus. Cristo Jesus foi até os doentes. E Ele procurou um doente específico e o curou, ofereceu a cura. O que está fazendo aqui? Queres ficar bom? Pega o teu leito e vai embora então. Você está curado. Por que que Jesus não curou toda aquela multidão enferma? Isso está lá em João 5. Ele não quer sempre? Talvez não. Muito provavelmente não. Toda oração verdadeira, meus senhores, ela constitui-se de: faça-se a tua vontade. Jesus está ensinando aqui algo maravilhoso na oração do Pai Nosso. Ele está ensinando algo que até Ele mesmo usou com relação ao seu Pai, e nos ensinou não só de uma forma acadêmica, não só na teoria, mas nos ensinou na prática. E a prática, o momento de prática em que Cristo Jesus ensina isso, não foi um momento onde ele estava simplesmente com uma dor de cabeça, mas um momento onde os pecados de todos os seus filhos estavam caindo sobre o seu lombo. Um momento onde o seu suor se transforma em gotas de sangue, e onde ele se desespera até a morte, e ele pede que, se possível for, esse cálice seja afastado. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz: todavia não seja o que eu quero, mas aquilo que tu queres, seja feita a tua vontade. Como eu falei no domingo, aí nós encontramos seres viventes, para não pecar,
vamos chamá-los assim, na televisão, com grandes auditórios, com grandes explosões de fé, com shows de fé, com concentrações de fé e aquelas coisas todas, dizendo: olha, se você pede que a vontade de Deus seja feita, se você ora, Senhor, faça-se a tua vontade, então nem ore, porque você está perdendo tempo. São pessoas que estão tão cegas, estão correndo tão rápido no caminho largo, estão tão próximos ao fogo do inferno, que nem ao menos enxergam que estão se colocando numa posição acima de Cristo Jesus e ensinando pessoas simples a se colocarem numa posição acima do próprio Senhor Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas simples que estão sendo enganadas. Toda oração verdadeira deve ter a senha que Cristo Jesus nos ensinou: obediência. É pela obediência e submissão que nós podemos ter certeza. Lembra que nós vimos isso lá em 1 João 5,14? Sabemos que temos obtido, temos ousadia de fazer as nossas orações, temos certeza, temos confiança. Por quê? Porque pedimos conforme a vontade de Deus. Nós, limitados e mortais, pecadores, totalmente merecedores de qualquer graça, nós oramos para que seja feita a vontade do nosso Pai, porque o nosso Pai é Deus. Sendo Deus, Ele é imutável. Sendo Deus, Ele é impassional. E vamos explicar esses dois termos. Entre tantos atributos do nosso Deus, é muito importante nós conhecermos esses dois termos. Primeiro atributo: Deus é imutável. O que significa que Ele é imutável? Significa que Deus não muda. Significa que os seus atributos também não mudam. Significa que os seus propósitos, muito menos. Nenhum propósito de Deus pode mudar. Não há plano B para Deus. Não há segunda opção. Não há, já que não deu certo, façamos desse jeito. É sempre o plano que Ele tratou, que Ele decretou. Não há quem possa impedi-lo, é o que diz a palavra. Não há quem possa mudá-lo. Os seus planos, eles foram traçados na eternidade, antes do tempo, e são levados a termo, porque Ele tem poder de levar os seus planos a termo. Mas um outro atributo que nós podemos falar a respeito de Deus é que Ele é impassional. E esse dá sempre uma confusão. Então Deus não tem sentimentos? Não. Como você entende? Não. Como você sente? Não. Deus não é homem. Deus não é homem caído ainda por cima. Nós não podemos avaliar o que Deus sente ou não sente pelos nossos próprios sentimentos. Deus não é movido por paixões, impassional, sem paixão. O seu amor por nós, Ele não teve início. Ele não viu alguma coisa. Ele não foi movido a alguma coisa. Desde antes da fundação do mundo, Ele nos amou e por isso Ele escolheu os seus. Não há início no amor de Deus. E se não há início, não há fim. A sua ira não ocorre por paixão. Deus não está no seu trono observando as coisas e de repente Ele vê alguma coisa errada e Ele começa a se enfurecer como nós fazemos. Nós começamos a ver alguma coisa errada e aquilo vai nos causando mal. E aí nós nos iramos, como eu me irei agora a princípio a respeito dos falsos pregadores. E aí, se tivéssemos poder, soltaríamos um raio na cabeça dessas pessoas. Deus não age assim, Deus não age dessa forma. A sua ira se revela no seu tempo. Lembram quando Deus fala para Abraão a respeito da terra? Essa terra é tua, eu te darei ela, mas não será agora. O povo que eu vou constituir a partir de ti vai ficar 400 anos no Egito como escravos. E depois vai voltar para cá, porque a medida da ira dessas pessoas ainda não se encheu. O que significa isso?
Olha, Deus estava então sendo passional, esperando essa ira encher. Não, tinha data marcada, meus amigos. Tinha data marcada. A ira de Deus se revela no tempo de Deus. Ela não é antecipada, ela não é atrasada. Nem se coloca, nem se tira um sorriso na boca de Deus, como muitas pessoas gostam de falar. Veja, aquele que ordenou todas as coisas, ordenou tudo conforme a sua vontade e tem poder soberano para administrá-lo, porque não basta fazer planos. Mas o poder de Deus é que Ele faz os planos e tem poder de levar esses planos a termo. Ele tem poder para administrar tudo conforme a sua providência. Esse Deus não pode se frustrar. Esse Deus não pode se admirar. Esse Deus não pode se surpreender. Esse Deus não recorre a remendos nem a segundas opções. E essa é a nossa fé. Essa é a base da nossa fé. Se o nosso Deus pudesse ser movido por alguma paixão, ai de nós. Se o nosso Deus pudesse se arrepender, ai de nós. Nós damos motivos constantemente para não sermos salvos. Constantemente nós viramos as costas à graça, mas os planos de Deus são levados a termo. A nossa fé e confiança é essa, como diz Tiago: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Nem sombra de mudança. Essa é a nossa certeza. E aqui nós devemos afirmar: a vontade de Deus, ela é sempre cumprida. E aí nós encontramos novamente: Deus só pode agir se o homem permitir. Eu não sei que tipo de Deus essas pessoas têm, eu não sei que tipo de Bíblia essas pessoas leem. A vontade de Deus é sempre cumprida. Deus é soberano, Ele reina desde sempre e faz tudo como lhe apraz. E veja, Ele não é um ditador, um déspota. Ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade. A sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Portanto, nós oramos para que a sua vontade seja feita. E quando pedimos conforme a sua vontade, segundo a sua vontade, obviamente, nós somos atendidos. Temos confiança para com Ele e obtemos o que pedimos. 1 João 5, versículo 14 e versículo 15. Agora, nós não podemos esquecer que a vontade de Deus, ela nos chega de duas maneiras. E isso é importantíssimo entender: vontade secreta e vontade revelada. Normalmente, como é que se apresentam as coisas? Você primeiro apresenta um conceito, depois você dá o exemplo. Esse é o padrão. Mas como eu quero ser diferentão, eu vou dar primeiro o exemplo. Depois eu vou apresentar o conceito. Então, alguns exemplos que nós poderíamos dar para entender a vontade secreta e a vontade revelada de Deus. Imagine um ladrão. Um ladrão obviamente está fazendo mal. Um ladrão está quebrando o mandamento de Deus revelado: não furtarás. Ele transgride não só a lei dos homens, como a lei de Deus. Ele está fazendo algo ruim. Mas aí esse ladrão é preso. E lá na prisão, ele encontra um missionário. Lá na prisão, ele encontra o Evangelho. Melhor dizendo, como Deus é soberano sobre todas as coisas, lá na prisão, Deus o encontra. Deus marcou o seu encontro lá com aquele homem quebrantado e humilhado, desprezado, para ser salvo. Podemos citar um outro exemplo que encaixa com esse: Paulo. Paulo era cidadão romano. Como cidadão romano, ele não poderia ser açoitado. A lei foi descumprida. Paulo foi preso sem uma acusação. Paulo foi açoitado injustamente. Os mandamentos, as ordens foram quebradas. Mas na prisão, Deus salva um carcereiro.
através de Paulo, pela sua pregação e pelo seu testemunho. Vemos vontade de Deus acontecendo nos dois casos. Vemos uma vontade de Deus sendo quebrada, afinal de contas alguém roubou, alguém foi injustamente acusado, e vemos as coisas entrando no seu devido lugar. Mas vamos dar mais um exemplo. Matar crianças é sempre um crime hediondo. Largar uma criança no rio, a própria sorte, também é. Agora, foi isso, um assassinato em massa de crianças, e uma mãe desesperada que coloca uma criança no rio, que fez com que Moisés fosse salvo, e que fez com que Moisés recebesse a melhor educação e a melhor proteção. Por fim, vamos dar um exemplo que para mim é o paradigma final a respeito disso e é algo irrefutável. Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é preso injustamente. Afinal de contas, ele não havia feito absolutamente nada de errado. Ele é espancado. Ou seja, o mandamento contra a vida é tocado. Não vou nem falar dos mandamentos contra Deus, da desonra. Falsos testemunhos são levantados contra ele, ou seja, mentira. Omissão de autoridade por parte de Pilatos aconteceu contra ele. E por fim, o crime do assassinato. Não matarás, não assassinarás um inocente. Cristo Jesus é assassinado. Na crucificação de Cristo Jesus, toda a lei de Deus, que representa a vontade de Deus, é quebrada. Os homens que crucificaram a Cristo Jesus quebraram toda a lei. Mas nisso Deus estava salvando pecadores. Pecadores como eu, pecadores como você. A sua vontade revelada, ela foi desobedecida pelos crimes. Mas a sua vontade secreta, a vontade secreta de Deus foi cumprida. Esse era o propósito eterno de Deus, o propósito soberano de Deus. Como é que nós podemos provar isso? Atos capítulo 2, verso 23, Pedro pregando: este homem, Jesus, vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram pregando numa cruz. Dados os exemplos, vamos para os conceitos. Vontade secreta ou providencial. A vontade secreta de Deus, nós podemos ver claramente em Isaías 46:10. Desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade aquilo que ainda não acontecera. Eu afirmo, diz o Senhor, o meu propósito será realizado, certamente farei tudo o que me apraz. Que coisa gloriosa. Veja como fica pequeno quando um homem diz que se o homem não permitir, Deus não pode agir. Uma criatura que fala isso é esmagada por esse verso. Não sobra nada. E como o próprio Cristo Jesus é a palavra encarnada, ai daquele que cair sobre essa rocha ou essa rocha cair sobre ele. Que Deus tenha misericórdia desses homens. Veja, a vontade secreta de Deus. Por que secreta? Secreta porque não foi revelada aquilo que ainda não acontecera, diz o Senhor. Mas eu afirmo, o meu propósito, qual muitas vezes nós não conhecemos, será certamente feito, realizado. A vontade é secreta porque ela não nos foi revelada. É aquilo que ele determina, é aquilo que está no seu propósito e que providencialmente ele faz, porque ele tem poder para fazê-lo. Essa vontade de Deus, ela nunca, jamais é frustrada. De modo algum, ninguém pode impedir. Então, quando nós oramos, faça-se a tua vontade, nós estamos também dizendo a Deus: teus caminhos e pensamentos são mais altos que os meus, Senhor. Mas eu confio neles, porque eles vêm de ti. Eu os desejo, porque eles glorificam ao teu nome. Ainda que por pouco tempo me aflijam, eu descanso nos teus propósitos e no teu amor. É isso que você está falando quando você diz: seja feita a tua vontade. É dizer como Eli:
Lembram de Eli? Eli era o sacerdote, Eli tem os filhos réprobos. Samuel recebe de Deus um juízo sobre os filhos de Eli. E quando Eli pergunta para Samuel, e ele ouve de Samuel o juízo sobre os seus filhos, Eli diz o seguinte: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver aos seus olhos. É dos próprios filhos que ele está falando, mas é contra Deus. O que ele vai fazer? É o Senhor. É orar para que a disposição dos nossos corações seja de glorificá-lo sempre. Orar dizendo, seja feita a tua vontade, é se juntar a Jó, perdendo saúde, perdendo posses, perdendo os próprios filhos e dizendo: nu deixei o ventre da minha mãe, e nu partirei da terra. E Yahvé deu, e Yahvé o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Você consegue orar assim, meu irmão? Mas temos ainda a vontade revelada, essa é a vontade secreta. A vontade revelada é o que Deus exige de nós. A vontade revelada é aquilo que está nas Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse. A vontade revelada não é o que algum homem possa falar hoje, mas o que o Espírito Santo de Deus revelou acerca de Deus. Envolve os mandamentos, envolve o evangelho a ser crido, envolve as proibições. Se a vontade secreta, nós podemos dizer que ela é sempre cumprida, e ela é, com muito tristeza e pesar no coração, nós devemos dizer que a vontade revelada de Deus, ela é constantemente desobedecida, ela é constantemente frustrada. Entenderam como a gente pode falar que a vontade de Deus é sempre cumprida e que ela também é frustrada? E sem isso ser uma contradição? É só olhar para nós mesmos diante dos mandamentos de Deus. Os mandamentos exigem algo e nós não podemos dar, não conseguimos dar. Quando nós pedimos, seja feita a tua vontade, nós nos juntamos ao salmista que diz o seguinte: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito. Salmo 143, 10. Estamos orando para que possamos entender, estamos orando para que possamos obedecer a sua palavra, e isso só pode ser feito em alguma medida através do poder do Espírito Santo de Deus. Essa petição, portanto, é para que a sua vontade revelada possa sempre se cumprir. Quando nós oramos, seja feita a tua vontade, é para que os seus propósitos eternos se cumpram e vão se cumprir, e para que a sua vontade revelada possa se cumprir na nossa vida e na vida das demais pessoas. É pedir ao nosso Pai para que nós possamos obedecê-lo. E veja, primeiro nós, não é pedir que o outro obedeça, primeiro nós, nesse caso, para depois os outros. É primeiro a igreja, para depois o mundo, e nunca o contrário. É pedir para que as nossas afeições voluntariamente sejam modificadas pela sua palavra, que revela o que ele exige de nós. É pedir não apenas capacidade, mas desejo, fome pela palavra de Deus, por conhecer a sua vontade. Faça-se a tua vontade. Senhor, eu quero conhecer. Senhor, dá-me desejo, dá-me fome. Assim como a corça anseia por água no deserto. Mas não só isso, é também pedir a disposição para se submeter à palavra do Senhor em tudo. O nosso breve catecismo exemplifica isso. Como que isso pode ser demonstrado para nós? Ele diz assim: como fazem os anjos no céu. Isso é muito interessante para nós entendermos. O Catecismo Maior, na pergunta 192, fala que a obediência dos anjos, ela é humilde, ela é alegre, ela é fiel, é zelosa, é diligente, é sincera e é constante. Ou seja, se nós devemos pedir
para que a vontade de Deus seja feita assim na terra como nos céus, e para que nós possamos obedecer, como diz lá a resposta, que nos torne capazes e desejosos de conhecer a sua vontade e obedecê-la, e submeter-nos a ela em tudo, como fazem os anjos no céu. Essa submissão é de maneira humilde, alegre, fiel, zelosa, sincera e constante. É isso que nós pedimos quando pedimos para que faça-se a sua vontade. Portanto, pedimos para Deus, para que Ele faça a sua vontade, através do Espírito Santo, nos auxiliando a negarmos a nós mesmos, a negarmos as nossas próprias concupiscências, as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. É pedir então que a nossa vontade ela seja moldada pela vontade de Deus, para que a nossa vontade seja restaurada aos propósitos eternos de Deus. É pedir que nós possamos nos alinhar à sua vontade e abraçar a sua vontade como a nossa. Paulo diz em Efésios 6, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Pedimos então que o Pai conduza todas as coisas conforme Ele decidir e como Ele decidir e no tempo que Ele decidir. Afinal, pedimos não a nossa, mas a vontade de Deus. De modo que renunciamos plenamente os nossos desejos. Nós devemos compreender uma coisa muito importante. Quando nós oramos ao Senhor Deus, nosso Pai, e falamos Senhor, nós estamos nos colocando na posição de servos. Eu tenho repetido isso constantemente para os irmãos. E servo é escravo. E escravo não tem vontade diante do seu Senhor. Ele está lá para servir, para fazer a vontade dele. Que bom quando um servo faz isso de coração. Porque pela vontade secreta de Deus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Os seus propósitos acontecerão, mas ai daqueles que não fizerem isso voluntariamente. Quando a gente pede, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, nós estamos pedindo que voluntariamente nós possamos fazer a sua vontade, renunciando os nossos desejos. Nós nos juntamos ao salmista que diz no Salmo 40, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Para fazer a vontade de Deus, para pedir a vontade de Deus, para entender a vontade de Deus, a lei de Deus tem que estar dentro do nosso coração. E não adianta algumas vertentes da igreja ficar se debatendo, não, estamos na graça, porque a promessa para aqueles que forem remidos, para aqueles que o Espírito Santo estiverem no seu coração, lá em Jeremias, é que Deus escreveria a sua lei no nosso coração. A única diferença é que o coração de pedra, que tinha antes uma lei de pedra que condenava, agora é um coração de carne, apto a obedecer em tudo a Deus, que pode obedecer a Deus em todas as coisas. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Senhores, a lei de Deus está em vosso coração? A lei de Deus está realmente em nosso coração? Talvez seja por isso que nós achamos tão estranho 1 João 5,3, quando diz o seguinte, e os seus mandamentos não são penosos. Lembra quando a gente pregou sobre isso? Porque os mandamentos de Deus são impossíveis de se praticar plenamente. E os mandamentos de Deus até nos assustam. E por que João diz que não são penosos? Porque muitas vezes nós buscamos a nossa vontade e não a vontade de Deus.
Os mandamentos de Deus só se tornam pesados para nós, porque a vontade de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus são puros, são santos, são espirituais, diz Paulo. Mas nos são difíceis por quê? Porque nós somos carnais, porque a nossa natureza corrupta não aceita se submeter a Deus. O problema não está na lei, não está no peso da lei, o problema está em nós mesmos. Por isso é que nós buscamos a nossa vontade e não a de Deus. Mas nós não devemos buscar a nossa vontade. Por isso nós pedimos, seja feita a tua vontade, Pai nosso. E quando orarmos, pediremos a sua vontade de fato. Não é da boca para fora. Não adianta, como John Bunyan, num tratado sobre oração, ele diz o seguinte: aquelas pessoas que com a boca falam, seja feita a tua vontade, mas com o coração dizem, seja feita a minha. Com o coração estão prontos a fazer o que eles mesmos querem. Senhor, sobre esse problema, seja feita a tua vontade. Acabou a oração, tipo como se Deus agora fosse carimbar, porque o coração dele já estava disposto a fazer algo, ele vai e faz. E aí depois ainda tem a cara de pau de dizer, mas eu pedi para Deus. Não, você não pediu. Você preparou um papel e só disse para o Senhor, seja feita a tua vontade, carimba. Eu já escrevi o que a tua vontade deve dizer sobre a minha vida. Só homologa isso aqui e aí a gente não fala mais nisso. Mas Deus, ele não homologa os nossos planos. Muitos são os planos do coração do homem. Mas a vontade de Deus sempre vai prevalecer. É o que nos ensina a palavra de Deus. Se nós estamos nele, como diz 1 João, e ele em nós, então nós pediremos conforme a sua vontade. O teólogo Van Horn, ele ensina uma lição valiosa que eu achei muito interessante de compartilhar com os senhores. Ele diz o seguinte, eu vou utilizar palavras dele. Sempre que penso em descobrir a vontade de Deus para a minha vida, volto aos versículos de Provérbios 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele mesmo vai endireitar esses teus caminhos, as tuas veredas. Continua Van Horn. Muitos anos atrás eu comecei a ver que conhecer a vontade de Deus tinha muito mais a ver com identificação do que com instrução. E deixa eu fazer um parênteses aqui. Van Horn não está, e eu também não estou, entrando naquela onda falsa pietista de, veja, deixemos a lei, veja, deixemos os estatutos, deixemos os catecismos e as confissões, deixemos a própria palavra e vamos andar espiritosfericamente. Vamos orar e vamos crer que Deus vai nos... Não é isso que ele está falando. O que ele está dizendo é que a identificação da vontade de Deus o conhecer a vontade de Deus tem muito mais a ver com identificação do que com instrução. Passa pela instrução, começa com a instrução. Somos instruídos na palavra de Deus, temos que conhecer a palavra de Deus, temos que amar a palavra de Deus. Mas, para amar a palavra de Deus, depois de conhecê-la e ser instruída, então tem essa identificação. Ele diz, quanto mais perto dele eu ando, mais fácil me é entender a sua vontade. Quanto mais nós nos adequarmos à vontade de Deus, quanto mais nós obedecermos à vontade de Deus, quanto mais nós pedirmos de fato que a vontade de Deus se realize, quanto mais nós vermos a vontade de Deus, conforme nós pedimos, se realizando, e a gente fazendo parte disso, mais os seus mandamentos não vão ser pesados para nós. Mais nós estaremos de fato conhecendo a Deus. Mais nós estaremos negando a nós mesmos. Mais nós estaremos abrindo mão da soberania da nossa vida e entronizando a Cristo Jesus. Quanto mais obedecemos, mais estamos próximos. Quanto mais próximos, mais nós mortificamos a nossa carne. A sua lei é pesada para a nossa carne, para a nossa natureza carnal, mas a nossa nova natureza em Cristo Jesus,
a qual habita o Espírito Santo de Deus, ela se regozija nele, se regozija na lei dele, e obedecê-lo então não é pesado. Quanto mais perto dele, mais ele endireita as nossas veredas. Quanto mais perto dele, menos o nosso eu, menos do nosso querer egoísta, menos das nossas preocupações. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos. As nossas petições não nos devem causar ansiedades. O Tratado de Bunyan que eu estava lendo, ele fala a respeito de dizer as nossas necessidades, e nós temos que dizer as nossas necessidades, porque nós as temos, e para nós lembrarmos que as temos, e para nós confiarmos em Deus, porque Deus sabe. Nós não vamos informar a Deus: ó Senhor, eu estou precisando disso, tá? Caso o Senhor não tenha visto. Não, Ele sabe, Ele conhece. Muitas vezes Ele nos colocou numa situação desejando que nós fôssemos a Ele. Então nós devemos lembrar de as nossas angústias, as nossas demandas, para sabermos que dependemos dEle. Mas como temos visto, o Pai Nosso, ele é constituído muito mais de adoração do que de desejo próprio. Então John Bunyan diz que tem que ser breve, sem choramingo, breve. É adoração a Deus, entrega a Deus, apresentar a nossa necessidade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo seja conhecidas as vossas petições. Senhor, Tu sabes que eu estou precisando disso. É uma necessidade urgente na minha vida. Mas seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu te entrego isso nas Tuas mãos e descanso em Ti. Louvado seja o Teu santo nome. Senhor, continua dando, nós vamos ir para frente, continua concedendo o pão nosso de cada dia. Senhor, se isso que eu estou passando agora é uma provação, porque não é tentação, Senhor, não nos deixa cair nessas provações que Tu nos dá para nos fortalecer e nos moldar à imagem de Cristo Jesus. Que isso não sirva para mostrar as nossas falhas, mas se mostrar as nossas falhas, que nós possamos nos arrepender imediatamente. E Senhor, livra-nos do maligno. Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Vejam, as petições são apresentadas rapidamente. Às vezes a pessoa fica meia hora orando, 25 minutos apresentando o seu problema. Sabe, filho pequeno, está no mercado, aí ele pede uma coisa, ele começa a falar todas as qualidades daquele produto, como aquele produto é importante para ele, como ele precisa muito daquilo para ser benquisto na escola, como ele vai ficar feliz e como ele nunca mais, até o próximo produto, ele vai pedir alguma outra coisa, até que o pai enche o saco ou a mãe enche o saco e diz: tá, pega isso aqui, moleque, pelo amor de Deus, só fica quieto. Ou toma uma atitude e diz: não vai receber, e pronto. E aí nós temos hoje em dia aquela má educação da criança se estrabuchar em lágrima e fazer aquela cena, ou um pai firme que só com o olhar tem a disciplina e a criança entendeu: não é não, então tá legal. Mas a gente, como mimados que somos, parece que nós chegamos a Deus e temos que ficar: Senhor, veja bem, eu preciso muito disso, e isso vai ser muito bom para isso, para aquilo, para aquele outro. Eu já fiz todos os planos, Senhor, e eu vejo que vai ser muito bom se Tu me deres isso. Eu preciso, eu tenho feito por merecer, Senhor, Tu sabes disso. Quanto mais você fala, é igual quando você fez alguma coisa errada e você vai se justificar. Quando você vai se justificar, você deve fazer o seguinte: olha, eu errei, eu não tenho o que falar para justificar, eu posso explicar dizendo que eu vacilei por tal motivo, ponto, eu errei e me perdoa. Quanto mais você fala, mais você vai se sujando com aquela porcaria que você fez, e pior vai ficando a situação. Quando a gente vai orar pedindo uma coisa para Deus, quanto mais nós ficarmos em cima da situação, veja bem, Senhor, e tal, pior. Olha, Senhor, eu preciso disso, a minha demanda é por isso, ou eu gostaria disso.
mas seja feita a tua vontade. Os teus planos são mais altos. Senhor, se eu não receber, prepara meu coração para te glorificar mesmo assim. Senhor, se eu não receber, eu sei que tu tem algo melhor para mim, ou algo pior, mas é algo que vai redundar em glórias ao teu santo nome. É algo que vai me modelar mais e mais a imagem de Cristo Jesus. Eu não tenho mais vontades. Eu quero que a tua vontade se realize. Quanto mais perto dele, mais desejaremos a sua vontade, mais nós poderemos dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra e como no céu. Vamos ficar em pé. Como eu falei na primeira ministração do Pai Nosso, o problema de estudar o Pai Nosso é que nós vemos aquilo que eu falei na primeira ministração: nós pouco oramos, e o pouco que oramos, oramos errado. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque nem para pedir a gente consegue pedir da maneira que deveria ser. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra revelada a nós. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos e aprendermos outra vez de ti a respeito da oração. Pedimos perdão, Senhor, pela nossa negligência e oração. Como diz o teu servo Bunyan, um cristão que não ora, ele não é um cristão. Que nós possamos aprender isso. Te pedimos perdão também, porque muito daquilo que nós oferecemos como oração não é oração. Pedimos perdão porque muitas vezes pedimos que seja feita a tua vontade, mas na realidade nós queremos é a nossa. Como somos tolos, Senhor. Como somos ingênuos. A nossa mesquinhez se mostra na nossa pequenez. Os teus caminhos são mais altos, os teus pensamentos são mais altos, a tua vontade é pura, boa, perfeita e agradável. Os teus planos são de salvação, o teu desejo é que o teu nome seja glorificado em tudo. E nós queremos te ensinar alguma coisa. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa. Que possamos compreender, Senhor, que tu tem uma vontade revelada a nós. E essa vontade, conforme essa vontade, nós devemos nos dobrar em oração e pedi-la. Como também devemos pedir que aquela vontade soberana, que são os teus propósitos eternos, que não estão revelados, mas que sabemos que são agradáveis também, sejam cumpridos, e sendo cumpridos na nossa vida, a cada dia sendo cumpridos, que os nossos lábios possam se regozijar em louvores ao teu santo nome. É isso que nós te pedimos, Senhor. Faça-se a tua vontade, não a nossa, assim na terra como nos céus. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus, porque sabemos que essa é a vontade de Cristo Jesus, e com confiança e ousadia sabemos que tu vais realizar. Amém. E amém.